Oi pessoal, olha esse limite do x vezes o seno de p sobre x, com o x tendendo ao infinito. O que esse p louco tá fazendo aí? Como é que a gente resolve isso? Eu vou ensinar para vocês, mas antes assina o canal, deixa aquele like aí para mim, põe o dedo para cima para me ajudar, compartilha o vídeo e deixa um comentário. A primeira coisa que chama atenção é que a gente tem um p ali muito louco, né? Porque a nossa variável é x. E o que esse p tá fazendo ali então? Quem é p? O que é p? O que é isso? O P, gente, é um número qualquer, podia ser C, podia ser N, podia ser um K ali, qualquer letra, podia ser uma florzinha, ele simboliza qualquer número. No caso aqui, ele não vai afetar o andamento do nosso limite e vocês vão ver o porquê. Como em todo limite, a primeira coisa que a gente faz é substituir o x pelo valor ao qual ele está tendendo, que é infinito aqui. Então, a gente vai ficar com infinito vezes o seno de p dividido pelo infinito. Então, olha só, por isso não importa se é um p ali, tem esse p louco, se ele não é louco, não importa. Podia ser p, podia ser n, podia ser c, podia ser k, podia ser uma letra z, podia ser uma florzinha, podia ser um automóvel. Não importa, porque ele está dividindo pelo infinito no limite, e isso a gente sabe que vai dar zero. Não importa quem seja o p, quem esteja ali dividindo o infinito, vai resultar em zero. E com isso a gente fica com infinito vezes o seno de zero. E o seno de zero é zero, então a gente fica com infinito vezes zero. E o infinito vezes zero no limite, eu já tinha explicado antes, mas eu vou explicar de novo que isso vai ser igual ao zero sobre zero. Mas para a gente ver isso, a gente vai ter que começar a resolver o nosso limite tudo de novo desde o começo, manipulando agora um pouquinho a expressão. Então a gente tem lá o x vezes o seno do p sobre x. Eu vou dividir tudo isso daí por 1. Porque se eu dividir uma coisa por 1, continua sendo a mesma coisa, né? Se a gente divide uma coisa em cima e embaixo pelo mesmo valor, também isso não altera a expressão. Então, eu vou dividir em cima e embaixo, eu vou dividir por x agora. Então, vou pegar ali x vezes o seno do p sobre x e vou dividir por x. E lá embaixo eu vou pegar aquele 1 e também vou dividir ele por x. Ali onde eu tinha x vezes o seno de p sobre x dividido por x, eu posso cancelar aquele x, não é mesmo? Mas presta atenção, eu posso cancelar porque o x de cima está multiplicando o seno do p sobre x. E aí eu posso cancelar ele com o x que está dividindo embaixo. Se fosse um x somando o seno de p sobre x, eu não poderia estar cancelando, tá? E aí o 1 sobre x embaixo, não tem o que fazer, continua lá. Isso vai ficar igual ao seno de p sobre x dividido por 1 sobre x. Agora sim a gente faz o nosso limite, pegar o x ali e tender para o infinito, e a gente vai ficar com o seno de p dividido pelo infinito, que vai ficar dividido por 1 dividido por infinito. Divisão por infinito é zero. Então, vamos ficar com o seno de zero dividido por zero e que vai dar zero sobre zero, assim como eu comentei com vocês antes. O legal de dar zero sobre zero é que agora a gente sabe que a gente pode usar a regra de L'Hopital. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos começar a resolver o nosso limite tudo de novo, porque resolver limite é muita emoção, né? Explode o coração, é muita emoção. Pode parecer que a gente está andando em círculos, que nem o gatinho ali. A gente começa, não sai do lugar, tem que começar tudo de novo, aí começa tudo de novo, né? Mas olha só, a gente andou um pouquinho, porque agora a gente vai começar a resolver o nosso limite a partir da expressão que a gente conseguiu ali, antes de eu pôr o gatinho no ar, que é o limite do x tendendo ao infinito, do seno de p sobre x, dividido por 1 sobre x. Então, já mudou alguma coisa. E esse limite, pela regra de L'Hopital, é o limite do x tendendo ao infinito, da derivada em relação a x do seno de p sobre x, dividido pela derivada em relação a x de 1 sobre x. Então, vamos começar ali pela derivada do seno de p sobre x. Para isso, eu vou usar quem? A regra da cadeia. Porque o seno, gente, seno de alguma coisa é uma função. P dividido por x também é uma função. Quando eu tenho uma função que tem outra função, a gente vai usar essa regra, que é a regra da cadeia.
Então, a gente tem essas duas funções e a regra da cadeia vai fazer o quê? Ela vai pegar a derivada da função seno e vai multiplicar pela derivada da função que está ali dentro do parêntese do seno. É isso, gente, é muito simples. Então, para facilitar, a gente chama o seno de U, tá? E o U vai ser o P dividido pelo X. Então, a gente faz aí essa derivada do seno de U e multiplica pela derivada do P sobre X. A gente mudou a variável do seno, a gente fez ele virar seno de U. Então, a nossa derivada vai ser em relação a U. E vai ser, então, a derivada do seno de U. E isso vai resultar em cosseno de U. Como o nosso U era o P sobre X, a gente substitui ali o U e vai ficar cosseno de P sobre X, a resposta dessa derivada. Então, agora a gente tem que fazer a derivada em relação a X do P dividido por X. E olha só que coisa interessante. Quando eu tenho um x ali que está dividindo, é a mesma coisa do que eu multiplicar esse x pelo p, mas com o expoente menos 1. Porque antes o expoente era 1 quando ele estava embaixo da fração. Eu troquei ele de lado na fração, ele foi para a parte de cima, a gente troca o sinal do expoente, tá? Então, agora a gente tem a derivada em relação a x do p vezes o x elevado a menos 1, tá? A mesma coisa. E isso vai ser igual a quem? Pela regra da derivação, esse expoente menos 1 cai ali na frente multiplicando o nosso p vezes x. E o nosso x continua com aquele expoente menos 1 e pela regrinha da derivação recebe outro menos 1 ali no expoente. Isso vai ficar igual a menos p vezes o x elevado a menos 2 e isso vai ser igual a menos p dividido por x ao quadrado, porque aí eu coloquei esse x, né, que está com o expoente negativo, coloquei ele de volta para o lado de baixo da fração e como a gente mudou o lado da fração dele, ele agora mudou o sinal do expoente. Então, para fechar com chave de ouro a nossa regra da cadeia, a gente vai multiplicar esses resultados dessas derivadas. Então, cosseno de p sobre x vezes menos p dividido por x ao quadrado. E isso vai dar menos p vezes o cosseno de p sobre x dividido pelo x ao quadrado. Deixei guardado ali o resultado na caixinha amarela e agora vamos fazer a derivada em relação a x de 1 sobre x. Então, para fazer isso, é o mesmo caso que o anterior. A gente tem o x ali embaixo da fração, no denominador, e ele vai passar para a parte de cima, mas para isso a gente vai mudar o sinal do expoente. Então, vamos ter 1 vezes x elevado a menos 1, e é essa a derivação que a gente quer. Para fazer isso, o expoente menos 1 cai na frente de tudo, multiplicando. Deixei ele menos 1 vezes x elevado a menos 1, que já estava ali no x, e ganhou um outro menos 1 da fórmula da derivação. E isso vai ser igual a menos 1 vezes x elevado a menos 2. Como esse x está com o expoente negativo, vamos colocar ele de volta no lugar a que ele pertence, que é do lado de baixo da fração, no denominador. E aí a gente muda o sinal do expoente, né? Porque o expoente mudou de lado, mudou o sinal dele. Mas vejam bem de novo, a gente mudou o sinal do expoente que mudou de lado na fração. A gente não mudou o sinal de tudo, então o resultado continua sendo menos 1 dividido por x ao quadrado. Então, olha só, já coloquei ali no nosso limite os resultados que eu consegui. Vamos ficar com o limite do x tendendo ao infinito de menos p vezes o cosseno de p sobre x dividido por x ao quadrado. Tudo isso dividido por menos 1 dividido por x ao quadrado. Então, a gente já vê ali que tem um sinal de menos na fração de cima, um sinal de menos na fração de baixo, e a gente pode eliminar esses sinais de menos, né? Vamos cancelar. E a gente fica com essa divisão super linda na nossa expressão, né? Essa divisão de 4 andares. E aí o que a gente faz é multiplicar, né, o que a gente tem nesses andares ali de acordo com as setinhas que eu coloquei. Olha só que fofura, agora a gente ficou com o limite do x tendendo ao infinito de x ao quadrado vezes p vezes o cosseno de p sobre x, tudo isso dividido por x ao quadrado vezes 1. E a gente pode fazer o quê? Cancelar esse x ao quadrado. E aí a gente vai ficar com o limite de p vezes o cosseno de p sobre x dividido por 1. E olha só que coisa curiosa, até agora a gente está trabalhando ali, né, manipulando aqui a expressão e o p não atrapalhou a gente em nada, né? E essa é a hora que a gente vai fazer o nosso x tender ao infinito. Então, a gente vai ficar com p vezes o cosseno de p
dividido por infinito. E no limite a gente sabe que divisão por infinito dá 0. E aí a gente vai ficar com quem? P vezes o cosseno de 0 dividido por 1, que eu nem precisava ter colocado, né? Mas tá aí. E o cosseno de 0 a gente sabe que é 1. Então vamos ficar com P vezes 1, que é a mesma coisa que P. Olha só, gente, aquele P louco que a gente achou que ia atrapalhar, que a gente não sabia o que ele estava fazendo ali, no final acabou sendo o nosso resultado. O resultado do limite é P. Então não importa, se P fosse um cachorro, o resultado ia ser um cachorro. Se P fosse um carro, o resultado ia ser um carro, entendeu? Gente, calma que isso é zoeira. Eu gosto de fazer palhaçada. Então é claro que no limite a gente não vai colocar uma florzinha, ou um carro, ou um cachorro. Mas a gente poderia, por exemplo, ter colocado um número no lugar do P. Então, em vez do P, se você fizesse esse limite escrevendo 3, ali no lugar do P, você ia ver que o limite ia dar 3. Se você tivesse colocado 5, tenta fazer aí. Resolve o limite inteiro, você vai ver que vai dar 5. Qualquer número que você colocar no lugar do P vai ser o resultado, esse número que você colocou. Faz aí que você vai ver que vai dar certo. Então, o resultado do nosso limite é P. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de assinar o canal, de dar um like aí, põe aquele dedo pra cima para me ajudar. Compartilhe esse vídeo e deixa aí um comentário para falar o que você achou. Obrigada por assistir e até a próxima!